Vamos pensar uma empresa média, 100 a 500 milhões de reais de faturamento ano, Ah. no mercado tradicional. Como ela olha pra área de tech dela e pensa, tipo, cara, quais são os fundamentos que ela deveria estar atendendo? Essas empresas mais tradicionais, um back-office bem redondinho, que se traduz, do ponto de vista sistêmico e tecnológico, numa boa implementação e uso do ERP. Ou, para as firmas do interior, o famoso sistema. Né? É uma tendência pra 2026, principalmente que tá todo mundo construindo muita coisa de qualquer jeito. Pô, mas a IA não ia resolver o problema IA. de delivery. É como se ele tivesse pegado e dado munição na mão da galera que nunca recebeu o treinamento adequado e tava todo mundo atirando pra cima, assim. Bora, começando mais um TechSolvers Podcast. Eu sou Matheus Zanenberg, aqui comigo tá André Nunes. E eu tenho uma coisa pra te falar. Tá bem. Escrever código é a parte mais fácil. O difícil é construir uma tecnologia que efetivamente acompanha o crescimento da empresa e gera resultado. Pior que eu concordei, não foi tão polêmico assim, não. Eu pensei que você ia jogar alguma outra bomba aqui. Cara, esse é o assunto que a gente discute todos os dias da nossa vida, né? Quanto mais coisas você puder resolver, se escrever uma linha de código, mais feliz, inclusive, os guri da TI vão ficar. Exatamente. Muito melhor. Eu queria usar esse episódio aqui pra gente... A gente tá assumindo, né, essa... Como é que é o nome? Quando Esse é o de esse tendências? título? Não, a gente vai falar sobre o futuro, a futurologia? Não, eu sou contra a futurologia. Quero que termine a futurologia. Tá bom. Por mim, está proibido futurologia nesse canal. Vamos falar do presente, então. Presente, só o que importa é o presente. Tá bom? O cara quase lança um Carpe Diem depois disso aí. Vambora. É iolo, né? Iolo que o pessoal fala. Iolo, Carpe Diem, que mais que tem? Os caras são os estoicos todos aí da nova onda. Meu Deus, tudo. Sim. Não, mas eu quero falar sobre... Cara, a gente tá assumindo o título de ser o guri da TI, né? No teu caso, tem uma outra palavra? Os meninos da TI. Menino da TI. Menino da TI. É isso aí. Em mineirês, aqui é guri da TI. Então, cara, a gente tá sendo o guri da TI por muitos anos, pra muitas empresas, e a gente tá conseguindo fazer um trabalho legal. O que eu quero trazer aqui é um pouco de tendências pra 2026. O cara falou que não ia fazer, mas vambora, vamos falar. Aqui é muito... Se tu clicou por causa da thumb da tendências pra 2026, a gente vai falar sobre elas, mas não da forma que tu tá esperando, de uma forma mirabolante, fórmula mágica, bala de prata. É o que realmente tu já deveria estar usando, e eu tô te sugerindo usar em 2026, porque tu tá deixando... Tu não tá antenado, que é a palavra que a gente vai usar agora aqui, que é antenados podcast. Então... A gente vai conversar sobre principais dores que tu enfrenta na hora de implementar a tecnologia. A gente vai falar sobre quais impactos essa dor gera, porque essa é uma coisa que a gente precisa separar. Existe um problema, alguma dor, existe qual é o impacto que isso gera. Nem sempre esse impacto é suficiente para tu propor uma solução, que é o próximo passo. Dor, impacto, solução. Essas três coisas tu tem que avaliar na hora de colocar a tua iniciativa pra rua, porque senão tu vai gerar uma super solução pra algo que não resolve impacto nenhum. Pode viver com essa dor. O André mesmo vive com dor nos dois joelhos. Nos dois joelhos. E segue existindo tranquilamente. Exatamente. Tu não vai operar. Tem muito impacto, mas não o suficiente pra tu parar agora, operar e ter uma super intervenção nisso. Senão tu não vai conseguir competir. Tu vai competir agora, não vai? Eu vou assim, vai. Exatamente. Fiz esse compromisso aí. Quando esse episódio sair, tu já vai ter competido? Ah, não sei. Acho que não. Eu vou competir em 25 dias, então... Então não. Acho que não vai. Não. De qualquer forma, na próxima... As próximas gravações que a gente fizer, a gente conta o resultado disso aí. Sei. A gente pode documentar a tua competição também. Parte da estratégia de conteúdo da firma, né? Contar o lifestyle. Mas vamos lá, vamos falar um pouco disso. A gente é guri da TI. Quando te procuram, quais são as principais dores que os executivos trazem? O que o pessoal tá passando pra se justificar começar alguma iniciativa de tecnologia? Tá bom. Cara, a primeira coisa que acontece com muita frequência, e aí talvez valha até separar um pouco os contextos um pouco mais pessoal e como é que isso se desdobra pra parte executiva.
Curiosamente, eu perguntei a algumas pessoas nos últimos dias ali por que que elas me procurariam. E aí, círculo de amigos, pessoas que me conhecem, não necessariamente executivos. E aí perguntei a essas pessoas o que que elas gostariam de aprender comigo. Aí eu perguntei de propósito porque a gente ia gravar isso aqui, ó. E aí coisas muito interessantes surgiram aqui, ó. Gostaria de aprender suas histórias sobre os empreendimentos, aprendizados que você teve e todos os BOs da jornada. Então, tem gente que gosta de saber como a gente faz as coisas mesmo, como é que a gente tá tocando a empresa. Aí teve algumas pessoas que essas me fizeram questionar a minha comunicação, que elas perguntaram assim: ó, eu quero aprender com você como viver do digital. Eu não vendo nada no digital. Fica aí a reflexão pra revisitar a estratégia de marca pessoal, né? Aí teve umas coisas aleatórias, tipo assim, é, como você é inteligente. Eu não sei como é que ensina como ser inteligente. Sim. Mas aí assiste o episódio da gente ensinando como aprender as coisas, É né? verdade. Pode ser, né? É como funciona. E aí depois perguntaram também como é que faz infoproduto. Eu não tenho infoproduto, então também não vou poder estar ajudando esse pessoal. Mas é o que acontece muito aqui, tá? De maneira individual, as pessoas percebem, me percebem, acho que acontece também com o Matheus, como pessoas que têm presença no digital e que sabem resolver problemas com tecnologia. Essa parte legal das coisas. Acho que a questão que existe aí é o que as pessoas entendem como tecnologia, mas não vou entrar nessa seara aqui não. Mas tudo que é tecnológico, que as pessoas em geral confundem com o digital, elas procuram. Então no contexto pessoal é isso. Então quando alguém vai, cara, subir um site, vai precisar montar um domínio, fazer uma automação, meus amigos me procuram, meu pai até hoje me pede para configurar a impressora. Não tem muito o que fazer sobre isso, né? No contexto profissional, acho que muito do legado que eu carrego é o legado consultivo. Consultivo com viés tecnológico. Então, o que procuram a gente que acontece frequentemente, né? Empresas que têm negócios já estabelecidos ou que têm algumas ideias de como construir coisas novas, entendem a gente, o André, e entendem a Nave também, como um vetor de inovação mesmo, ou de resolução de problemas que eles não conseguem resolver. A gente ouviu muito nos últimos dias que a gente é antenado. Isso é muito engraçado. Mas acho que é uma tradução boa de dizer que a gente está muito atento ao que está acontecendo no mercado de tecnologia. Então a gente consegue falar bem com a autoridade e porque a gente já construiu coisas com diversos tipos de tecnologia, mas a gente consegue trazer isso com um profissionalismo tremendo que é assim, cara, previsibilidade de entrega, responsabilidade com orçamento, realmente olhar para uma estrutura de TI que pare de pé do ponto de vista de times, de processo, o que a gente sempre fala, né? Pessoas, processos, tecnologia. Então, o fato da gente organizar bem, porque tem um estigma muito forte na indústria de tecnologia de TI, de que TI não entrega, TI não faz nada no prazo, TI não tem responsabilidade com o negócio, e o fato da gente conseguir equilibrar esses dois pratinhos, negócio e tecnologia, fazem com que as pessoas procurem a gente. Então, é muito comum um líder de tecnologia falar assim: André, todo mundo aqui, ou meu diretor foi para uma imersão no Vale do Silício e voltou falando que tem que usar inteligência artificial. Eu não consigo. O que acontece mais, tá? Não é que o cara não sabe nada sobre o assunto, mas ele fala assim: eu não consigo parar o que eu estou fazendo, porque eu preciso manter o negócio para olhar para essas novas iniciativas. Eu vou continuar tocando o core aqui, mas me ajuda o core, o essencial, o que gera receita para a empresa. Mas me ajuda no viés de experimentar, fazer provas de conceito, de cuidar dessas coisas novas. Então, isso acontece bastante. Seja num contexto da corporação, que precisa inovar, seja no contexto de alguém que tem uma ideia e precisa fazer a primeira versão. Então, acho que se eu tivesse de separar aqui, essa é a principal procura, esse é o principal WhatsApp que eu recebo. E a outra coisa que acontece bastante é a galera pedindo socorro mesmo. Esse a gente atende bastante também. Cara, tal fornecedor me deixou na mão, não acredito mais em fábrica de software. A galera fala muito. Pô, a galera tem não entrega. Mas por alguma razão, né? Por essa questão de autoridade, por tudo que a gente já fez, a galera confia na gente pra poder socorrer elas. Sim, sim. Essa dor de não estar conseguindo entregar, eu acho que isso é uma tendência pra 2026, principalmente que tá todo mundo construindo muita coisa de qualquer jeito Pô, mas a IA não ia resolver o com IA. problema de delivery? Mas até trazendo um pouco pro meu contexto também, dores que mais aparecem gira bastante em torno do que tu falou, mas também de velocidade de entrega. Agora nessa época do ano, em outubro, novembro, realmente
pessoal já entendeu que não vai conseguir entregar tudo que se programou pra Mas é que eu entregar pensei que dentro do todo mundo ano. já era ágil em 2025. É, também tem esse ponto. Às vezes implementou o ágil de uma forma não tão ágil, né? Com a turma no meio ali, entre os devs e o Já negócio, que vai a arrumar gente confusão pode de falar novo, em cara. outro, Meu outro Deus do céu. episódio. Mas, cara, acho que principais dores, assim, que tem que ficar antenado pra não errar em 2026 é essa velocidade de entrega no geral, assim, capacidade, eu nem diria Sim, velocidade, e entendimento de construir a coisa que gera impacto, que é um pouco o que falou no início, assim, de não adianta simplesmente construir tech por construir tech, sim. simplesmente porque quer. E hoje, uma coisa que é uma dor que eu encontro que tá diretamente ligado a isso é esse medo de não estar aplicando algo, assim. Tipo, cara, eu preciso usar AI. Cara, por quê? Tipo, em que contexto? Que resultado vai gerar? Essa pergunta é importante se fazer quando encontra essas dores para medir o impacto e entender qual proposta de solução que vai ser feita para o contexto, assim. Sim, e tem no mínimo 2 camadas, né, que é primeiro de tudo é construir a coisa certa, então realmente entender que o que você tá fazendo faz sentido, não fazer por fazer. E aí tem a segunda camada que é construir do jeito certo, né. Sim, E eventualmente as pessoas atropelam muito esses assuntos, né, constroem por construir, fazem inteligência artificial porque tem que fazer, sem muito fundamento, e ainda quando vão fazer ainda, fazem de um jeito completamente absurdo, né, que é cara, desacoplado dos processos que já existem, sem aplicar as mesmas regras que se aplicam no desenvolvimento de software, e fazer um bom controle de governança e tudo mais. Então, em caráteres diferentes e talvez em companhias diferentes, mas esses 2 problemas acontecem bastante. essa é uma dor até agora, eu não tinha lembrado dela quando eu citei as dores, mas govern eu vou falar de uma forma bem corporativa, mas essa governança da tecnologia tem aparecido muito pra Sim, nós, muito assim, fora nunca tinha aparecido tanto essa necessidade de, cara, tem um time aqui, esse time não tá entregando, mas nem é muito essa questão, eu só não sei o que fazer com esse time aqui, sim, as minhas lideranças não estão liderando, eu não consigo, tipo, dar um input de negócio e isso ter um output de uma solução interessante lá no final. Tipo, e não é exatamente sobre capacidade técnica, assim, tem chegado essa dor que não tem uma palavra melhor do que governança, realmente. O cara não sim. entende se essa área tá bem montada. E acho que eu consigo ver, correlacionar isso com o crescimento da área ali durante a pandemia, de muita gente entrando em Sim. tech, e, tipo, e muita gente migrando pra E tech, o e áreas movimento crescendo. de descentralização também, que essa é outra coisa que foi muito discutido, né. Ah, a gente tem que montar estruturas para que as áreas de negócio sejam Também. autônomas, isso e aquilo. E talvez tenha tido um movimento nesse ano na contramão disso, de um pouco mais centralização, porque, cara, liberou demais, e aí o movimento pendular que a gente tem é da galera querer restringir demais também, né. Sei. Eu vi muito diretor de TI falando: "Cara, não dá". Cara, tive uma reunião muito engraçada esses dias que o cara falou que é como se ele tivesse pegado, e dado munição na mão da galera que nunca recebeu treinamento adequado e estava todo mundo atirando pra cima, assim. Tipo, ele fez um paralelo desse jeito, eu falei: "Cara, confuso, mas entendi o que você quis Sei, dizer", sei, sabe. sei. E ele estava se referindo, por exemplo, à descentralização de sistemas de automação. Ele falou que treinou todo mundo pra usar RPA, e aí o problema é que agora para parar os bots que estavam rodando dentro da companhia, porque não tinha governança. E não tinha um espelhamento para os bots do mesmo nível de responsabilidade que tinha para as pessoas. Uma pessoa que fazia uma cagada ali com o sistema, você, cara, era nominal, né? Você sabia quem era a pessoa, você ia Aham. lá, aplicava algum tipo de restrição, algum tipo de sanção. E o que que você faz com o agente de IA quando ele derruba o sistema? Entendeu? Quando ele dropa uma linha lá no teu banco de dados, alguma coisa do tipo. Sei. E aí eles mesmos não tinham regras e perceberam que, primeiro, as regras de descentralização eram falhas do ponto de vista de governança, e que a galera que estava usando do modelo descentralizado não tinha treinamento, não estava pronta, enfim. E, pô, eu acho que o impacto disso, trazendo essa dor principalmente para o centro da conversa, é um impacto direto em negócio, né? Direto em resultado, dependendo de Sim, qual empresa for essa, porque tu não consegue ter uma área que supostamente hoje em dia é core, né? Tipo, tech carregando aí todas as empresas, carregando, tipo, guiando o resultado, né? Fazendo as coisas através de tech. E é um impacto importante,
Mas o que tu tem visto de solução, assim, não sei se tem como generalizar alguma coisa, mas como organizar essa área de tech, como garantir que todos os atores estão bem estabelecidos, cara? O que é uma área de tecnologia Sim. organizada? Cara, vai soar meio clichê aqui, mas tem muito a ver com voltar para os fundamentos. E aí, quando eu voltar para fundamentos aqui, se eu for falar, por exemplo, de agilidade, eu não tô falando de escolher Safe versus Scrum, eu não tô falando da camada de framework. Talvez eu esteja falando de. O que que fala no manifesto ágil, tá? Aí É, o pessoal vai à loucura. lá não fala que você tem que ter 75 reuniões por semana. É, foi toda uma camada que foi construída a posteriori, assim. Quando eu falo de voltar para fundamentos, significa qual é o problema a ser resolvido, vincular isso a um processo. Então, eu tenho um processo para resolver um problema, as pessoas estão adequadamente treinadas e com as responsabilidades atribuídas para cuidar daquilo, e o time está com capacity dimensionado para poder fazê-lo. Então, assim, recursos adequados para os processos adequados, executando isso e tendo incentivos alinhados, que é outra coisa, principalmente no mundo corporativo, que acontece muito, que é você monta um bom time, você estabelece, sei lá, seja lá o que for a estrutura, tá? Uma gerência, uma tribo, comunidade, chame do que você quiser chamar, assim, mas uma Eu área. gosto do modelo Spotify. Gosta? Pois é. É uma área que tem uma missão muito claramente estabelecida e que tem todos os papéis necessários para cumprir essa missão. Às vezes a galera consegue ir até aí, tá? Consegue chegar e montar a estrutura do time. Aí pega um incentivo e fala assim: então, a missão de vocês é entregar feature. Aí você montou um time legal, montou um time foda. Cara, você montou uma estrutura e tem os teus processos, os teus hits para o time poder trabalhar, mas você desalinhou completamente o incentivo. Aí você acabou de criar uma fábrica de feature. E aí o time de tecnologia passa a existir numa bolha porque ele não tem vínculo nenhum com a realidade, que é a entrega do bottom line, da Uhum. última linha lá de receita da companhia e tudo mais. Então, essa pirâmide de necessidades, e aí de novo volto no pessoas, processos, tecnologia, né? Ela tem que ser respeitada. Mas do ponto de vista corporativo, tem muito o efeito da meta. É muito engraçado ver isso, assim, porque tem Sim. corporações mais tradicionais que essa meta, inclusive, ainda é definida em cadência anual. Então, imagina na velocidade que as coisas se movimentam hoje. Você montou um time, vamos supor que você fez todos os fundamentos certinho, organizou o time, escolheu as pessoas certas, montou os processos e a galera começou a trabalhar. Cara, a meta que a galera tá trabalhando hoje, imagina o seguinte cenário. Estamos aqui no mês de outubro. A meta que a galera tá trabalhando hoje foi construída, tipo, 12 a 18 meses atrás. O que que era o mundo 12 a 18 meses atrás? A realidade que a gente tá vivendo. O Lovable não existia. Não existia Lovable, entendeu? Mas agora, o executivo foi pro Vale do Silício, fez o workshop de vibe coding lá, voltou e ele pediu o time dele pra usar. Mas qual que é o incentivo do time dele? É construir a funcionalidade, o feature lá de chatbot. Chatbot tradicionalzão lá, com if, else, Sim. não sei o quê. O time vai parar para aprender Lovable, para poder prototipar? O PM vai usar Lovable para poder transmitir uma ideia? Não vai. Então, na dinâmica corporativa, além de desenhar bons times, desenhar bons processos também, tem toda essa parte de governança que tem a ver com como é que eu estimulo mudanças de comportamento, como é que eu vou inserir soluções novas para poder as pessoas trabalharem, novas metodologias de trabalho e também como é que eu alinho os incentivos, porque as pessoas são drivadas pelos incentivos, elas são direcionadas. No fim das contas, assim, como a pessoa faz dinheiro no final do ano, vai influenciar muito o comportamento dela, não dá para ignorar isso. Sim, com certeza. E tu falou um pouco de fundamento, mas como que tu definiria quais são os Tech Fundamentals para 2026? E Tech Fundamentals é o nome de um serviço nosso, por isso que eu tô falando em Boa. inglês. Mas quais são os fundamentos para uma empresa? Vamos pensar uma empresa média, uma empresa de 100 a 500 milhões de reais de faturamento ano, Tá. no mercado tradicional, uma empresa que não é de base tecnológica, mas usa tecnologia no seu dia a dia. Como ela olha para a área de tech dela e pensa, tipo, cara, área como um todo, né? Não esse Sim. contexto de governança que a gente tava falando um pouco mais técnico mesmo, de quais são os fundamentos que ela deveria estar atendendo. Acho que essas empresas mais tradicionais, cara, um back-office bem redondinho, eu quero dizer que inicialmente com os processos bem estabelecidos, como é que você faz um fluxo de contratação, como é que você faz gestão da folha,
como é que você faz fechamento do mês com entradas e saídas de fornecedores, que se traduz, do ponto de vista sistêmico e tecnológico, numa boa implementação e uso do ERP. Ou, para as firmas do interior, o famoso sistema, né? Que é isso. Ah, não, a gente usa o sistema lá da firma. Sistema administrativo. O sistema da firma bem implementado, cara, faz uma diferença absurda. Faz com que você tenha um contingente que talvez pode ser de 1 ou 2 pessoas para gerir uma firma desse patamar que a gente tá falando, para chegar no patamar de ter que ter 10 pessoas fazendo fechamento mensal, pagando fornecedor, quanto você pagar, quanto você vai receber, porque não tá com o seu back-office ou o seu administrativo bem organizado. Organização de back-office é uma das grandes demandas para 2026, principalmente porque, inclusive, tem muita conexão com o potencial para inteligência artificial. Eu não vou nem aí ainda, depois eu volto nessa parte de como é que a gente pode usar IA para isso. Mas back-office bem organizado, com uma boa ferramenta implementada, é um fundamento, assim, muito crítico para o próximo ano. E isso ajuda a gente a pensar da porta para dentro, né? A outra coisa para ajudar da porta para fora é realmente em quais os processos também que já estão organizados você pode começar a implementar tecnologia para ganhar escala. Então imagina que no teu marketing, teu comercial, são áreas hoje onde é um pouco mais óbvio e dado o nível de qualidade das tecnologias que a gente tem, faz sentido e você de fato estaria ficando para trás se você não estiver usando. O que eu quero dizer com isso? Se no teu time comercial, teu time marketing comercial, você não está com a organização básica do teu CRM, que é saber quais são os clientes, quais são as necessidades dele, enxergar quais são as oportunidades comerciais que surgem nesses clientes para poder fazer upsell, para poder fazer cross-sell e para receber indicações, isso também eu considero que é fundamento. Se em 2025, 2026, você não conhece os seus clientes, você não sabe quanto que eles gastam com você e o que mais você pode oferecer, como é que você continua vendendo para eles, cara, você também tem um problema. Não vou nem na camada de usar inteligência artificial não, mas repito, que esse é um outro exemplo clássico onde a gente poderia estar utilizando IA. E o terceiro pilar, que uma vez esses dois bem feitos, você ter pequenas apostas pro ano. E aí você fala assim, cara, inovar passa a ser o fundamento, dada a velocidade com que as coisas estão mudando, ter parte do teu orçamento, ter parte da tua gestão, ter parte dos teus esforços controlado, que é usado para poder experimentar novas soluções, também é um fundamento importante. Porque as companhias estão cada vez mais digitalizadas, mesmo em mercados mais tradicionais, e se você quer estar bem posicionado olhando para o futuro, você tem que ter ali 10% que você se dispõe a experimentar. Acho que então passa por esses 3 pilares, né? Olhar da porta para dentro com um bom sistema, uma boa organização administrativa, um bom back-office. Olhar para o teu marketing comercial como entender muito bem o teu cliente, né? Sempre com esse viés de centricidade no cliente. Então, a centricidade no cliente é um fundamento que precisa se manter forte, entendendo ele como é que você vende, o que você oferece. E a outra coisa que é um pouco de experimentação, assim, para poder olhar um pouco sobre como você se posiciona para não perder mercado, né? Para poder trazer soluções, para poder inovar. E nesses 10% dá para brincar de IA, mesmo para firmas mais tradicionais. Pode ser que esse 10% vai ser a maneira como você vai aplicar IA no teu back-office, a maneira como você vai aplicar inteligência artificial nos seus processos de venda, comercial e tudo mais. Ele acabou de conectar um negócio na minha mente aqui que a forma que tu falou de fazer uma pergunta de tecnologia, tu falou de ERP, de CRM, de back-office e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que as empresas pequenas e médias, eu não sei se elas esquecem ou elas não desconhecem realmente, mas em toda empresa grande é tecnologia que cuida disso, né? Sim. Em empresas médias, como eu citei ali, 100, 500 milhões, geralmente isso fica meio espalhado, assim, tipo, não é responsabilidade. A tecnologia nessas empresas tá muito mais em infraestrutura, assim. Cara, tu ter um bom profissional de tecnologia que vai conseguir implementar sistemas que realmente te ajudam a performar melhor o negócio e não simplesmente contratar sistemas, Sim. eu diria que é a coisa mais essencial, principalmente pelo que tu citou, da velocidade que tá precisando inovar e implementar coisas novas. E eu não tinha parado pra pensar que esse é um ponto muito que talvez não seja tão falado, que essa empresa tradicional, que seja de interior ou seja o que for, mas que vem de um mercado de base não tecnológica, ela montar minimamente essa área de tech que pensa o negócio dela e pensa como tecnologia pode
suprir o negócio dela, é algo que ainda não tá muito comum. Não tá E mesmo. não é difícil de fazer, mas não tá comum, é uma quebra de paradigma só que precisa acontecer ali. Sim, e é muito comum que a gente olhe para essas companhias, tá? Vou dar um caso que a gente vê no dia a dia. A área de TI, como ela é percebida como um gerador de custo, é muito comum que ela fique abaixo da estrutura financeira. Então, é o gerente financeiro ou o CFO que cuida de TI. E essa pessoa, tá? Ele ou ela normalmente fica muito vendido em discussões técnicas, e em contrapartida, o profissional que tá ali tem um viés bem tradicional de se proteger. Sim. Também porque a companhia não olha para a tecnologia como uma oportunidade de geração de eficiência ou de ganho, tá? Então, assim, só para deixar claro, não tem nenhum problema intrínseco em gerir uma área de TI na área de finanças. Não tem nenhum problema intrínseco. Mas acho que tem uma mudança de paradigma muito crítica de parar de perceber TI como um mal necessário, Uhum. como só um custo. É, porque se você olhar para o teu negócio, eu não tenho dúvida, a gente tem feito isso através de alguns serviços que a gente presta, né, de mapeamento de oportunidades com inteligência artificial, mapeamento de oportunidades de processo, onde você inclusive enxerga novas linhas de receita a partir da estrutura de TI. Obviamente que exige ter bons profissionais, com a mentalidade dessa de crescimento via TI, não é uma, uma, uma mentalidade tão tradicionalista de só pensar nisso como custo. Mas acho que essa grande mensagem pode ficar aqui para quem está gerindo uma companhia ou para quem está nesse caso específico, né, que é a pessoa de finanças que cuida de TI, o que a gente pode mudar nessa estrutura para que ela seja também uma estrutura potencialmente geradora de receita. Sim, sim. É bom, vou pensar mais nesse tópico É isso. de como ajudar essas empresas médias a usarem tecnologia. Mas esse foi mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Deixa teu comentário se algum desses pontos que a gente falou te fez pensar em alguma coisa, tem algo que tu gostaria de implementar na tua empresa em 2026. Não deixa de te inscrever no canal para receber mais vídeos. Siga estudando aqui, porque nos próximos episódios a gente vai ter várias variações do inscrever-se aqui no canal, Inscrever-se. né? Várias variações disso aqui, mas deixa realmente a tua interação aqui, acompanha a gente, porque tem muita coisa legal que a gente vai trazer de tecnologia. Tchau.